Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo em vossos corações. Antes de partirmos para o estudo bíblico, gostaria de agradecer de coração o convite que a irmã Lilian e seu esposo me fizeram para estar presente no canal Lilian Chamada por Deus no último sábado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês dois, tá? Irmã Lilian e Elton. Meus queridos, eu recebi um contato de um irmão e de um amigo. Não vou revelar o nome porque senão fica parecendo que o que eu vou dizer aqui agora será contra ele, né? Não é. Esse irmão e esse amigo que eu conheci há pouco tempo, ele também faz um trabalho magnífico em relação a alertar os adventistas quanto aos erros, né? Aos equívocos da teologia adventista. Então, assim, ele, na minha modesta opinião, é um filho de Deus eleito, né? Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Mas ele pensa diferentemente de mim em alguns aspectos de assuntos relacionados à eleição da graça e à predestinação. Eu procurei deixar claro para ele que eu acho que essas diferenças teológicas não podem fazer com que a gente se distancie um do outro, né? Embora a gente tenha se posicionado aqui na TV Caminho Livre com muita convicção em relação àquilo que eu entendo ser evangelho expresso pela palavra de Deus, eu reconheço que Deus irá salvar católicos não enquanto católicos. Deus irá salvar arminianos não enquanto arminianos. Deus irá salvar calvinistas não enquanto calvinistas. Deus irá salvar espíritas não enquanto espíritas. Deus irá salvar muçulmanos não enquanto muçulmanos. Deus irá salvar budistas não enquanto budistas. E por aí vai. Deus vai salvar assembleiano não enquanto assembleiano, vai salvar metodista não enquanto metodista, vai salvar batista não enquanto batista, vai salvar cristão evangélico de todos os matizes não enquanto cristãos evangélicos de todos os matizes, vai salvar os presbiterianos não enquanto presbiterianos, vai salvar adventista não enquanto adventista e assim sucessivamente. Deus é Deus. Deus não trabalha com oportunidades. Deus trabalha com propósito, seu propósito. Ele diz em sua palavra: farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Então, vamos entender alguma coisinha relacionada ao pecado de Adão, para que só depois a gente possa começar a arranhar a superfície do assunto eleição da graça e predestinação, que muitos cristãos, consideram equivocada, erroneamente, como doutrina do diabo. É impressionante como tem cristão que considera a doutrina da predestinação como doutrina do diabo. Impressionante isso, impressionante. Vamos lá. Eu abro de novo. Esse é um dos textos sobre os quais eu mais trabalho aqui na TV Caminho Livre. É Romanos, capítulo 5. Romanos, vamos lá para Romanos, capítulo 5. Olha aqui. Eu vou ler do verso 15 até o verso 19. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Vocês vão ver que dom gratuito aqui, esse dom gratuito ao qual Paulo se refere, é Jesus Cristo, tá? É Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando.
Esse é o dom gratuito. E a ofensa a qual ele se refere é o pecado de Adão. É o pecado de Adão, lá no Éden. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só quem? Adão. Ofensa o quê? Pecado. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha, se muitos morreram por conta do pecado de um só, a graça de Deus e o dom pela graça de Deus, ou seja, qual é o dom de Deus para nós? Jesus Cristo. Então, da mesma forma como a ofensa de um produziu a morte de muitos, esse dom de Deus, que é Jesus Cristo, foi abundante também sobre muitos. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Então veja que ele vai fazer uma diferenciação aqui entre o pecado de Adão, entre a ofensa de Adão e o dom de Deus. Aí ele explica por quê. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Quer dizer que houve um julgamento? Houve um julgamento. E esse julgamento foi o quê? Processado por Deus. E esse julgamento derivou de uma só ofensa, a de Adão. Olha as consequências do pecado, da ofensa de Adão. Para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. E a gente vai ver para quantos essa condenação foi estendida, né? Mas aí ele compara, ele faz um paralelo. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Muitas ofensas não quer dizer uma determinada quantidade de pecados. Quer dizer um povo, uma gente. Muitas pessoas. Certo? Não tem a ver com a quantidade de pecados, muitas ofensas, mas tem a ver com as próprias pessoas que serão justificadas. 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, né? Muito mais os que recebem. A palavra não é aceita, é os que recebem. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, a morte reinou pela ofensa de um só. Se não fosse a ofensa de Adão, não haveria morte. Estaríamos num Éden estendido. Estaríamos no paraíso ainda. E Deus descansando aqui conosco. Num Shabat eterno. Mas houve a ofensa de Adão. Mas houve o pecado de Adão. E agora, os que reinarão em vida só o farão por receberem, não é aceitarem, a abundância da graça e o dom da justiça, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, a abundância da graça e o dom da justiça não vem por meio de mim, não vem por meio de você. Não há sinergia na justificação. Não há sinergia na justificação. Entenda isso. A justificação tem a ver com o seu status agora de filho de Deus. Em Cristo você é perfeito. Colossenses 2,10. Em Cristo você já foi o quê? Salvo, verdadeiramente salvo. A justificação tem a ver com o seu
status, com a sua posição de filho de Deus, adotado na família de Deus. É diferente da santificação. Santificação tem a ver com o meu estado, com a minha condição. A salvação não é uma junção entre justificação e santificação. Não, a salvação é consequência única e exclusiva da justificação. Agora, o que acontece com todos esses que foram justificados verdadeiramente pela fé em Cristo? Eles vão procurar se santificar. E santificação não é algo uniforme, não. Se você pensa assim, tira isso da cabeça. Porque esse é outro erro que a maioria das igrejas cristãs comete. Achar que a santificação, que é algo individual, pessoal, que tem a ver com a minha condição, ou seja, eu fui salvo, mas o meu corpo ainda não foi redimido. Romanos 8:23. Eu fui beneficiado com a redenção de Cristo, pelo que ele fez na cruz, pelo tetelestai, está consumado. Eu fui beneficiado. Na cruz, Jesus despojou principados e potestades de mim, que creio em Jesus Cristo. Foi na cruz que ele despojou os principados e potestades de mim. Despojou. Então, eu já fui salvo. Agora, o meu corpo continua sendo carnal e que só quer pecar. Romanos 7 fala sobre isso. Paulo, em Romanos 8:23, deixa claro que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Então, a santificação tem a ver com a nossa condição ainda. Certo? Você só reinará em vida por meio de um só, saber Jesus Cristo. Não é por meio de você e de Jesus. Verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa, olha, pecado, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Olha, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, sem exceção. O juízo, ele veio, ele caiu sobre todos os seres humanos, sem exceção. E o que foi que produziu esse juízo sobre todos os seres humanos, sem exceção? O pecado de Adão. Então quer dizer que depois do pecado de Adão, todos os seres humanos que viriam depois estariam o quê? Vindo, nascendo num mundo, num planeta já condenado. Aí eu pergunto, diante desta revelação, de que todos os seres humanos, sem exceção, estavam condenados, ou estariam condenados, Deus teria obrigação de salvar alguém? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque para muita gente, Deus só será verdadeiramente Deus, só será verdadeiramente amor, bondade, misericórdia e graça, se Ele desejar agora salvar todos os seres humanos. E se Deus não desejar salvar todos os seres humanos, para esses cristãos, Deus não será Deus, não será um Deus de amor, de bondade, graça e misericórdia. Então, Deus, para ser Deus, segundo esses crentes desatualizados, diga-se de passagem, desatualizados da palavra de Deus, Deus tem que querer. Ele tem que ter a vontade, expressar uma vontade de salvar toda e cada pessoa, indivíduo da face da terra. Porque senão ele não é Deus. Aí eu queria perguntar, de onde vocês tiraram isso? Evidentemente, das interpretações equivocadas que vocês fazem
tirando o texto de contexto e fazendo com que a Bíblia entre em choque, em conflito com a própria Bíblia. Aí, tem muitos que brigam comigo aqui por dizer o seguinte: olha, você, quanto ao versículo 18 aí, você leu a primeira parte e não considera a segunda parte do versículo 18, porque a segunda parte do versículo 18 está deixando claro que a justificação será sobre todos, sem exceção. Se for assim, aí eu respondo, se for assim, se esse todos aqui, esse todos do final do verso 18, foram todos sem exceção, o que acontece? Todos serão salvos. Todo ser humano, toda criatura, todo indivíduo, todo cidadão, toda cidadã, toda pessoa será salva. É isso que a Bíblia diz. O universalismo, a Bíblia dá condições para que a gente entenda e interprete isso. Que toda pessoa, toda criatura, todo cidadão, toda cidadã, todo indivíduo será salvo. Não, esse sobre todos aqui é todos que, segundo o verso 17, recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Todos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, que reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então esse todos não é um todos sem exceção. Aí o verso 19, para completar, fechar aquilo que Paulo quer trazer. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Onde é que está a sinergia aqui? Respondam para mim. Onde é que está a sinergia aqui? Ou seja, a salvação se dá por meio daquilo que Jesus faz por mim e daquilo que ele faz em mim, de forma que agora eu contribuo com ele para que eu seja salvo. Ou seja, salvação se dá por meio da sinergia. Esse capítulo 5, aliás, não é só o capítulo 5, mas aqui no capítulo 5, essa questão da sinergia, ela é desbaratada, ela é enterrada. Meu querido, a Bíblia está deixando claro que assim como a desobediência de um só acarretou na condenação e juízo de todos os seres humanos, sem exceção, foi por meio da obediência de um só, que muitos se tornarão justos. Muitos se tornarão justos. Mas por meio da obediência de um só. A Bíblia não está falando, olha, por meio da obediência de Jesus Cristo e da sua. Que é como se fosse assim, não, Senhor, eu preciso contribuir com a minha parte para que eu seja salvo. E foi isso que eu aprendi quando eu entrei na Igreja Adventista, por meio de um irmão que já falecido, que me levou para a igreja, um irmão que eu amei até a morte dele, amo a memória dele, e era isso que ele me ensinava, coitado, tadinho, sempre fiquei com dó dele, porque ele era um adventista fiel, que dava muitos estudos bíblicos. A administração da igreja chegou até a produzir uma carta missionária com a experiência dele, né? Então veja, meus queridos, a salvação, ou seja, aquilo que nos garante o título ao céu, não é uma combinação entre justificação, ou seja, justiça imputada, mais justiça comunicada. Não é justificação mais santificação que produz a nossa salvação. Não é. Não é. Não adianta porque não é. Pode bater o pezinho aí. Pode ficar com raivinha. Pode cuspir fogo. O que nos dá direito ao título ao céu é a justificação, ou seja, que é quando Cristo imputa sobre você a justiça dele.
não por algo que você tenha feito, não por algo que você tenha realizado, não é por causa de uma obra sua, não é porque você guarda o sábado para ser selado. Não, definitivamente não. Justificação, ela se concretiza quando Deus a manifesta em você por meio da obra do Espírito Santo, te regenerando, produzindo em você um novo nascimento. Enquanto isto não acontecer, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Você nasceu enquanto carne. Carne para nada aproveita, disse Jesus em João 6,63. É o Espírito que tem que produzir em você o novo nascimento. Mas é você, enquanto carne, que vai dar ordens para o Espírito produzir em você o novo nascimento? Não. É o Espírito Santo que chega até você. Aí você pergunta, mas como? Pela eleição da graça. Pela eleição. Pela eleição da graça, Deus predestinou muitos para a salvação. Alguém pode perguntar, isso está errado, isso não existe. Deus, para ser amor, ele tinha que desejar a vontade, desejar salvar toda criatura, todo ser humano, toda pessoa da face da terra. E Deus não é assim. Ele elege um e considera os demais como lixo. Foi o termo que o meu irmão, o meu amigo, utilizou para mim na nossa conversa. Meus queridos, se vocês não entenderem as consequências do pecado de Adão, vocês jamais aceitarão o ensino da eleição, da graça e da predestinação divina para a salvação. Jamais. Vocês não só não entenderão, bem como não aceitarão. É o caso de muitos. É o caso de pelagianos e arminianos. Porque não entenderam, porque não aceitam que as consequências do pecado de Adão produziu condenação a todo ser humano sem exceção, é que eles vão trabalhar contra a eleição da graça, contra a predestinação. Dizendo que se há predestinação, se há eleição e predestinação, eu perco a minha liberdade e Deus então é um Deus ditatorial arbitrário, segundo o entendimento deles em relação àquilo que nós, estudiosos e reformados, calvinistas, propomos enquanto evangelho. Aí eles vão nos acusar de que nós é que entendemos errado o evangelho, nós é que pregamos errado, nós é que prejudicamos, né, e manchamos o santo caráter de Deus. Você não entendeu? Será que você não entendeu ainda, meus queridos irmãos? Será que vocês não entenderam ainda que Deus não tinha obrigação de salvar ninguém? Será que você não entendeu isso? Deus nunca teve a obrigação, depois do pecado de Adão, de salvar quem quer que seja. Ele continuaria sendo Deus e sendo amor se ele decidisse destruir todo o planeta e não salvar ninguém. Deus seria o mesmo. Afinal de contas, você não crê na palavra que diz que Deus não muda? Aí vem um bando de pentecostais. Eu não estou fazendo juízo de valor, não. Estou criticando, fazendo observações em relação à teologia. Aí vem um bando de pentecostais e diz, não, Deus muda sim. Deus muda. Deus se arrepende. Quantas vezes Deus se arrependeu de algo que ele prometeu fazer e não fez? Ou então fez diferente? É o que um professor de teologia, que é muito meu amigo, me disse. Deus muda sim. Lembram-se quando ele, através do profeta, disse para o rei que ele iria morrer? Se não me engano, é Ezequias. E aí o rei, sabendo dessa triste notícia, ele ora a Deus, se humilha diante de Deus, chora. E aí Deus lhe dá mais quantos anos de vida? 15. Aí, o fato de Deus ter, através dos seus profetas, expressado isso na sua palavra, quer dizer então que ele muda. É um Deus mutável. Ora, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Deus não determinou a morte de Ezequias naquele momento em que ele
através do profeta, diz que o Ezequias ia morrer. Deus não sabia? Quando ele ordenou, através do profeta, dizer para o rei que ele morreria, Deus não sabia de antemão que ele iria se humilhar, iria se ajoelhar diante dele, chorando, derramando lágrimas e pedindo mais tempo de vida? Deus não sabia disso? É óbvio que sabia, porque Deus é onisciente. Deus é onisciente. Deus não muda. E por que ele não muda? É que ele vai dizer aqui em Romanos que os dons e a vocação de Deus não são alterados. Deixa eu ver. Achei aqui, ó. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga seus dons nem a sua vocação. Não revoga. Então, o que eu quis dizer com esses textos que eu li aqui de Romanos? E deixar bem claro, para deixar bem claro, é que Deus não tem nenhuma obrigação de salvar quem quer que seja depois do pecado de Adão. Ele não tem obrigação de salvar. Ele não tem obrigação de salvar ninguém, quanto mais todas as pessoas. E Deus não trabalha com oportunidades, ele trabalha com o seu propósito. Farei toda a minha vontade. E porque Deus elegeu, e porque Deus predestinou muitos para a salvação, não todos, é que ele vem atrás desses e salva esses. Não metendo o pé na porta. Não através de coação, de arbitrariedade, como se ele fosse um Deus despótico, segundo o sentido que a palavra adquiriu nos nossos dias. Porque Deus é déspota. Déspota é uma palavra grega, que quer dizer senhor. Ele é o soberano. Deus é déspota. Mas essa palavra déspota adquiriu um sentido pejorativo nos nossos dias, porque a linguagem é um negócio dinâmico e vai se alterando conforme o tempo. Nós sabemos disso. Então, Deus não trabalha com oportunidades, ele salva, ele vem salvar. Agora, isso aqui serviu só de introdução para o próximo vídeo, porque aí eu vou entrar de novo, que eu já fiz isso inúmeras vezes aqui na TV Caminho Livre. E todas as vezes que eu faço, eu sou bombardeado, não tem problema. Não tem problema, não dói mais. Já doeu no passado, mas não dói mais. Mas antes, eu quero deixar aqui dois questionamentos. Isso aqui é só a introdução para o próximo vídeo, onde eu vou continuar tratando daquilo que o meu irmão, meu amigo, trouxe para mim, inclusive pedindo para que me assistisse alguns vídeos. Eu assisti parte do último vídeo, mas eu não tive saco para assistir tudo, porque eu já vi que o pregador, o pastorzinho, que fala sobre predestinação, mas diz que os salvos não serão só os eleitos. Quando ele fala sobre isso e pega um texto aqui de Gênesis relacionados à aliança, um texto de Gênesis relacionado à aliança que Deus fez com Abraão para desenvolver esse raciocínio aí, eu já falo, pelo amor de Deus, já começou errado. Já começou errado. Começou errado. Então eu queria, nessa introdução, porque o conteúdo principal vem depois, eu queria questionar o seguinte. Você que acredita na onisciência de Deus, para você que acredita que Deus deseja salvar toda e cada pessoa da face da terra, ele deseja, ele tem essa vontade. Você que pensa assim, tá? Então vamos lá. Você acredita na onisciência de Deus? Se você não acredita na onisciência de Deus, pode desligar o vídeo aqui agora, pode desligar, pode sair do canal. Porque a onisciência de Deus é um dos atributos incomunicáveis de Deus. A sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o fim desde o princípio. Olha, Deus não tem presciência, ele tem onisciência.
Presciência é para nós. Deus é onisciente, ele não é presciente, ele é onisciente. Não existe pré, nem pós, nem agora para Deus. Deus está no sempre. Então vamos lá. Se Deus, por sua onisciência, sabe quem irá se perder e quem irá ser salvo, eu pergunto, como esses a quem ele, Deus, sabe que serão salvos por ele mesmo, poderão se perder algum dia? Responda para mim. Quer que eu repita o argumento? Isso para você que crê na onisciência. Deus sabe quem irá se perder. Assim como ele também sabe quem irá ser salvo por ele mesmo. Então eu pergunto, como? Olha a pergunta, como? Como esses a quem Deus sabe que serão salvos por ele mesmo, poderão se perder? Me digam. E quanto aos que ele sabe que irão se perder? Quantos desses Deus sabe que serão salvos por ele? Deus sabe que eles irão se perder. Quantos desses ele vai salvar? Responda, meu irmão. Eu não estou nem... Veja, eu estou baseando esses argumentos, com base na onisciência de Deus. Não estou nem falando de eleição e predestinação, com base na onisciência de Deus, que é uma coisa que 90% dos cristãos aceitam como verdade, pressuposicional, né? Deus é onisciente. Agora, para encerrar, um silogismo. Também para você que acredita que Deus seja onisciente. Então vamos lá. Primeira premissa. Deus é onisciente. Concorda? Jesus é Deus. Agora, os unitaristas não acreditarão nessa premissa aqui, a segunda premissa, de que Jesus é Deus. Para eles, só existe uma pessoa, Deus, né? Que pode ser identificado como Deus. Só existe uma pessoa. Então, eles não concordarão com essa segunda premissa aqui. Jesus é Deus. Como eu sou um trinitariano convicto, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, por eu crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos lá de novo. Deus é onisciente, primeira premissa. Segunda premissa, Jesus é Deus. Logo, Jesus sempre soube por quem estaria morrendo eficazmente na cruz. Ou você acredita que não? Ou você acredita que Jesus, quando morre na cruz, nada estava definido, que é o que a teologia adventista afirma, então ele não saberia dizer por quem ele estava morrendo eficazmente na cruz? Você vai negar isso? Que Jesus sabia por quem ele estava eficazmente morrendo na cruz? Você vai negar isso? Então, para encerrar, eu leio mais só um texto bíblico. Só um. Para deixar claro para vocês, evidentemente que eu poderia ler mais textos aqui, mas o vídeo já ficou longo. Eu vou para Isaías, capítulo 53. Depois eu tenho um texto de Isaías mesmo aqui, em 66, que é bom a gente ler também. Isaías, capítulo 53, verso 10, que diz assim: Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. E prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui está dizendo, acerca do Messias, profecia que se cumpriu em Cristo. Você concorda com isso, né? Aqui está dizendo que ele
veria a sua posteridade. Veria. Quando ele desse a sua alma como oferta pelo pecado. Ele veria. Aí eu te pergunto, Deus viu ou não viu por quem? Jesus viu ou não viu por quem ele estava morrendo eficazmente na cruz? Viu ou não viu? Outro texto. Está aqui Isaías, não custa nada. Está aqui mesmo. Mais um, menos um, não vai fazer muita diferença no nosso tempo, não. Então vamos lá, Isaías 66. Verso 22. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Veja o que Deus está afirmando através do profeta Isaías. Primeiro, o Messias veria a sua posteridade quando ele rendesse a sua vida, quando ele desse a sua vida como oferta pelo pecado. E aqui, ó, Deus está dizendo que a posteridade, a nossa posteridade e o nosso nome estarão diante dele. Então quer dizer que Deus não sabe por quem Jesus morreu? Então tá. Eu continuo te perguntando, então se Deus sabe quem irá se perder, como é que esses poderão se salvar? E se Deus sabe quem ele salvará por ele mesmo, como é que esses podem se perder? Então, meus queridos irmãos, que não creem nisso que eu estou falando, não adianta, eu posso abrir a cabeça, o cérebro de vocês, colocar esses textos na cabeça de muita gente não vai aceitar, porque a cabeça é dura. Tem a testa dos judeus, a testa farisaica, dura cerviz, coração duro, petrificado. E aí, são esses aí que querem interpretar a palavra. Eles não querem deixar a palavra ser senhora. Não, eles são os senhores da interpretação e querem dar um sentido que a palavra não dá para ela mesma. Quando é que você vai aceitar a palavra da forma como ela é? Não existe, eu vou mostrar isso no próximo vídeo, salvação fora da eleição. Eu repito, eu vou repetir isso 1 milhão de vezes se for necessário aqui. 1 milhão de vezes. Não para ofender ninguém. Mas eu sei que ofende. Mas a palavra de Deus, ela é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Então, quer queira, quer não, a palavra de Deus sempre faz, ela sempre cumpre o propósito de Deus. Quer faça bem a quem ouve, quer faça mal a quem ouve. Então eu vou repetir, se for necessário, 1 milhão de vezes. Não há salvação fora da eleição. Não há salvação fora da predestinação. Não há. Não há. Vou mostrar isso na palavra. Vou mostrar isso para vocês na palavra, como eu já fiz várias vezes, inúmeras vezes aqui na TV Caminho Livre. Agora, observaçãozinha rápida. Eu estou afirmando com tudo isso que eu estou dizendo aqui que só os calvinistas, os reformados é que serão salvos? É isso que eu estou afirmando? Eu não disse no início do meu vídeo que Deus irá salvar pessoas de todas as nações, de todos os povos, multidões e línguas e tribos, como a Bíblia diz, o Apocalipse confirma isso. Que Deus irá salvar pessoas de todas as religiões, mas Deus irá salvar todas as pessoas não enquanto aquilo que elas professam ser dentro da sua cultura ou das suas respectivas culturas e tradições. Não é por isso que Deus irá salvá-las. Deus irá salvar pessoas de todas as denominações, não enquanto crente de determinadas denominações. Estou falando que Deus só irá salvar calvinistas? Se eu dissesse isso, eu seria um imbecil. Se eu dissesse que Deus só ama calvinista, o crente reformado, eu seria um idiota completo. Completo imbecil. E eu mesmo aconselharia vocês, não me ouçam, não me vejam. Desinscrevam-se. Eu seria um idiota se eu dissesse isso.
Deus não irá salvar o calvinista porque ele é calvinista. Deus não irá salvar o calvinista porque ele crê na eleição da graça e na predestinação. Por incrível que pareça. Tem gente que se assusta com esses paradoxos que eu afirmo aqui em nome de Jesus. Mas no próximo vídeo, esse vídeo foi só uma introduçãozinha. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês que não há salvação fora da eleição e da predestinação. Não há. Não há salvação fora da eleição e da predestinação. Podem berrar à vontade, vocês que não concordam com isso. Podem se azucrinar à vontade. Pode ficar com raivinha de mim. Pode querer cuspir na minha cara. Pode fazer dancinha em volta do fogo. Ou chamando chuva. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem me criticar à vontade. Que é o que muita gente faz aqui na seção de comentários. Podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou continuar afirmando, com base na palavra de Deus, que não há salvação fora da eleição e da predestinação. Não há. Certo? Olha, se você crê na palavra, espere pelo próximo vídeo que eu vou publicar aqui, tá? Eu queria publicar um vídeo todo dia, mas fica pesado, né? Porque normalmente os meus vídeos agora são bem longos. Então fica pesado para eu publicar um vídeo todo dia. Mas se fosse o caso, eu publicaria um vídeo daqui a pouquinho. Mas eu vou deixar para daqui uns 2 ou 3 dias eu mostrar para vocês de novo. De novo, vou ter que mostrar para vocês. Não há salvação fora da eleição. Por que que não há? Porque Deus, através do pecado de Adão, condenou toda a raça humana à perdição eterna, condenação eterna. E Deus não tem, a partir do pecado de Adão, obrigação de salvar ninguém. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ele vai salvar muitos. Ele vai salvar muitos. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por isso que o evangelho tem que ir o quê? Toda nação, tribo, língua, povo, multidão. Ele vai salvar muitos dentre todas as nações, conforme Apocalipse 5:9 diz. Mas todos esses que ele irão salvar, de todas as nações, povos, tribos, línguas e multidões, foram eleitos. Serão salvos porque foram eleitos. Serão salvos porque tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. E quem não tem seu nome inscrito no livro da vida, está perdido. Está perdido. E Deus continua sendo um Deus de amor, mesmo quando ele decreta a perdição desses que não têm o seu nome no livro da vida. Agora, se perderão, porque nunca crerão em Deus. Nunca crerão em Deus. Nunca terão fé verdadeira em Deus. Não vão se perder porque Deus simplesmente quis que eles se perdessem, não. Veja, houve uma vontade primária. Houve uma vontade primária, primordial, de passar por cima desses. Isso é soberania divina e ninguém tem o direito de questionar isso para Deus. Agora, do ponto de vista humano, todos que se perderem, se perderão por sua própria responsabilidade. Se perderão por conta dos seus próprios pecados, especialmente o maior pecado de todos, que é a incredulidade. É bom que se diga isso, porque os arminianos, eles vão semear a discórdia conosco. Eles irão produzir um conflito conosco dizendo assim, olha, o calvinista diz que Deus chega em João e diz que irá salvá-lo. Veja, o arminiano está dizendo isso, tá? Isso aqui é uma situação hipotética que acontece na prática. O calvinista diz que Deus chega para João e diz, João, eu vou salvar você. Aí João, que não quer ser salvo, eu estou falando que nem baiano agora, né? Manhinha.
João, que não quer ser salvo, diz para Deus assim: Senhor Deus, eu não quero ser salvo. Então Deus replica: João, você será, quer você queira, quer não, porque eu te elegi, eu te predestinei para a salvação. Então, quer você queira, quer não, que é o seu caso, está dizendo que não, mas não tem jeito, eu vou te salvar. Aí João bate o pé e diz: Senhor, eu não quero. Mas Deus diz para João: você vai. Em contrapartida, Deus chega para Maria e diz para Maria: Maria, você não será salva. Maria replica para Deus: Senhor, mas eu quero ser salva. Por que é que o Senhor não vai me salvar? Aí Deus diria para Maria, segundo os arminianos, né? Deus diria para Maria. Isso, para os arminianos, é o nosso ensino, o ensino calvinista sobre salvação. Então Deus diz para Maria assim: é porque eu não te elegi, não te predestinei para a salvação, por isso você não será salva. Eu não te elegi, não te predestinei para a salvação, então você não será salva. Maria bate o pé e diz: Senhor, mas eu quero ser salva. E Deus, de novo, reforça: você não será, mesmo querendo, porque eu não elegi, não predestinei você. Olha, essa situação hipotética que eu acabei de criar aqui é o que o arminiano faz, é o que o arminiano fala contra nós reformados, nós calvinistas, dizendo que nós ensinamos isso. Nós ensinamos desse modo. Isso é desonestidade. Isso é uma desonestidade. Eu já trabalhei esse argumento aqui. E dizer isso é desonesto por parte de quem quer que seja do lado arminiano que assim entenda e que assim propõe para o mundo como se nós ensinássemos isso. No próximo vídeo, então, eu falo mais sobre essa questão e continuo batendo na tecla. Pela palavra, não há salvação fora da eleição e fora da predestinação. Pronto, acabou. Durma com esse barulho. No próximo vídeo a gente fala sobre isso. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.